O Brasil tem uma das mais ricas tradições navais do planeta. Parece até uma afirmação ousada, exagerada para alguns que estão ouvindo, mas a quantidade de tipos de embarcações tradicionais que se encontram na costa brasileira é imensa. Infelizmente, é algo que boa parte das pessoas passa batido ou até mesmo algumas desprezam. Vê como sucata ou algo assim. É como se alguém encontrasse um quadro antigo e jogasse no lixo porque tá manchado, sem saber que tá jogando fora um quadro importantíssimo para a história. Como aconteceu com Salvatore Mundi, que depois foi vendido por 450 milhões de dólares. Nós tínhamos canoas bordadas no Posto 6, em Copacabana. Sempre que ia ao Rio, ia lá fotografar e tal. Até uma vez que cheguei lá, não estavam as duas canoas. Perguntei, mas o que houve? Não, veio aqui, eu não sei se foi a saúde pública, um órgão municipal, e disse que elas eram inseguras, não estavam de acordo e tal. E, segundo o pescador, eu nunca comprovei, eles ferraram. E o sujeito ainda me disse assim, olha, e estava firme, porque levaram quase 2 horas para conseguir cortar a canoa. Era uma canoa de uns 10 metros, ali no Posto dos Clientes, imagina. Hoje eu vou falar com o Dalmo Vieira Filho, que é arquiteto e pesquisador do patrimônio cultural. Foi o diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN e há anos atua na valorização do nosso patrimônio naval. Ele é um dos idealizadores do projeto Barcos do Brasil e também da coleção Barcos do Brasil, criada junto com o Amir Klink, navegador que acho que todos que assistem aqui conhecem. E essa coleção reúne modelos e histórias dos barcos tradicionais do país e ajuda a manter viva essa herança que pertence a todos nós brasileiros. Eu tive uma infância muito feliz, Adriano. E meu pai teve o 4º veleiro de Santa Catarina. Era o Diana, um classe Brasil que ficava ali em Itajaí. E lá pelas tantas, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, ele resolveu morar numa praia, na praia da Armação do Itapocorói. Hoje em dia é conhecida porque o Beto Carreiro fica ali. Mas é um lugar maravilhoso, um lugar de pesca. Até hoje é um lugar que tem mais baleeiras de Santa Catarina, é lá na Armação. E assim, a gente criança jogava futebol, ia na domingueira, né? Convivia muito com o pessoal e eu comecei a admirar a destreza daquela turma em lidar com o mar, em pescar com os barcos, consertar os barcos e tal. E trouxe isso para a minha vida, digamos, profissional, né? E depois comecei a trabalhar com patrimônio cultural, e lá pelas tantas percebi que aquela coisa que eu admirava desde a infância, todo aquele conhecimento, todas aquelas práticas e as realizações do pessoal dos rios, das lagoas, dos mares do Brasil, uma das nossas grandes construções, digamos assim, de patrimônio naval, da inventividade popular, né, da criatividade tão forte nos brasileiros. E aí a gente foi assim equilibrando um pouco a vida e se transformou no fundo, num lazer, né? E fazendo pesquisa, buscando, aí que a gente foi aprendendo um pouquinho com isso. E eu vejo que às vezes algumas pessoas observam como se fosse só uma coisa lá do passado e tal, né? Mas, em primeiro lugar, preservar o passado, saber de onde veio é super importante e é um valor em si. Mas eu noto que muitas coisas que surgem de moderno, e no sentido assim mais estético, como também na funcionalidade, às vezes são inspiradas em soluções no passado, né? Pô, há pouco eu vejo que os caras notaram nos barcos vikings, né, nos dracares, né, eles eram bons de mar aberto e também entravam nos rios. Por quê? Às vezes até nem são produções culturais, humanas, né? Eu vi um estudo de que as nadadeiras das jubartes, com todos aqueles desenhos que não são lisos, né? Que não são, até formam turbulência, tem uma questão hidrodinâmica fantástica que a galera estava estudando, as escamas de tubarão também, né? Então eu vejo que esses barcos que surgiram, às vezes até quase assim uma maneira análoga à evolução, né? Porque foram... De repente surge uma mutação aqui e o cara saca, tem inteligência de usar aquilo e tal. Eles têm muito a ensinar hoje também, né? Adriano, é exatamente isso. O Amir Klink, que é um grande conhecedor, né, um dos grandes estudiosos, ele é um dos que afirmam que os barcos que ele constrói, super modernos, são, em parte, inspirados em detalhes, em coisas que ele aprendeu observando os barcos tradicionais. Talvez, assim, um dos exemplos mais eloquentes é a jangada brasileira. Primeiro que a jangada é brasileira, não existe em nenhum outro lugar. Às vezes as pessoas confundem com uma balsa. A balsa existe em todo lugar e deve ter sido a embarcação mais antiga da humanidade, né? É uma reflexão
Quando é que o homem aprendeu a navegar? Será que olhando uma gaivota em cima de um tronco, né? Ou uma criança brincando no rio se apoiou num pedaço de madeira, num tronco, e viu que flutuava, e aí subiu no tronco? Esse teria sido o primeiro barco. Né? Mas o barco mesmo teria sido juntar dois troncos. É a balsa. Né? É muito mais fácil, às vezes, as pessoas pensam que é a canoa, mas a canoa já existe toda uma maestria, uma noção de casco, e a jangada, que tem essa aparência rústica. Na verdade, ela é um barco sofisticadíssimo, que se a gente fizer comparações com os veleiros mais atuais, a jangada vai ganhar sempre. Por exemplo, o mastro da jangada. O mastro da jangada não é um pau. Ele é feito por uma série de emendas de paus. E essas emendas não são feitas com as mesmas madeiras. Elas são madeiras que são mais flexíveis à medida que vai chegando à extremidade, no tope do mastro. Porque então elas conseguem fletir. Qual é o mastro de fibra de carbono, de alumínio e tal, que consegue fazer isso? Faz às vezes em milímetros. O mastro da jangada é apoiado, né, na carrinha lá embaixo. Só que a jangada, ela tem normalmente 12 furos. O que significa? Que o jangadeiro ele pode fazer pequenas inclinações, são mínimas, né, em 12 posições diferentes, dependendo do vento, da direção que ele quer ir, da condição. Imagina, isso é uma sofisticação inimaginável em qualquer outro tipo de veleiro do mundo, mas prática, está presente em todas as nossas jangadas, que tem quilhas removíveis, né? O leme é adaptável, que não tem um parafuso, é tudo amarrado e encaixado, né? Que ele vira, desvira, passa em cima dos recifes, puxa na praia, ele mesmo conserta. Isso é sofisticação. Porque às vezes a gente é seduzido pela complexidade, assim, pela coisa que foi feita há pouco, que são coisas importantes, óbvio, né? Mas eu acho que às vezes tem uma robustez nessas soluções mais tradicionais, e que a náutica sempre fez muito bem isso, assim, eu acho, de equilibrar a tradição com modernidade, porque muitas das coisas mais modernas do mundo surgiram para a náutica, né? Um exemplo, assim, secular aí é o cronômetro de navegação. Agora mesmo estão inventando navegação quântica, né? A Marinha da Inglaterra já está testando isso, que usa fenômenos quânticos para conseguir navegar sem o GPS e tal, né? Mas ao mesmo tempo, sei lá, o Lais de Guia existe há pelo menos 5.000 anos, na última vez que eu chequei, e cara, não tem nada melhor. Um mosquetão não acho que é melhor, na maioria das situações. Quando a gente vê aquelas gravuras, mesmo egípcias, de 4.000 anos atrás, né, essas emendas que a gente vê nos barcos brasileiros, no bote do Ceará, né, nas jangadas, elas já estão presentes lá. E existem hoje no Mar Vermelho. Quer dizer, são coisas realmente muito antigas. Um amigo nosso, Armando Gonzaga, aqui de Florianópolis, ele pesquisou digamos assim, a origem de alguns termos náuticos, das palavras. E o alefris, que é aquele risco na quilha, onde o tabuado encontra a quilha, segundo Armando, a origem dessa palavra é fenícia. Imagina. Então, a coisa descoberta e nominada lá na Fenícia, ela vem, passa por gregos, vai lá para a Ibéria, reincorporada no latim, e é reproduzida hoje pelo nosso mestre, que está na beira do rio, na beira do mar, construindo, fazendo o barco. Poxa, e como que tá essa ligação desses mestres que constroem de forma tradicional, né? Que tem as suas técnicas, né? O graminho, tem toda uma técnica antiga e que funciona super bem, né? Como eles estão se adaptando para esse novo mundo? Adriano, esse é um lado que, na maioria dos casos, na quase totalidade dos casos, é dramático. Porque, no fundo, o Brasil valoriza pouco a sua cultura, o seu patrimônio, né, os seus aprendizados próprios. Nós tendemos muito a considerar as nossas noções de modernidade estão ligadas à tecnologia, ao que vem de fora, ao que brilha, né, que ilumina e tal. E quando a gente se depara com esse saber, com essa produção, que no fundo ela tem um caráter muito local, porque a rigor, o que produziu esses barcos? É aquele aprendizado diário, né, cotidiano, da pessoa humilde que está pescando, que está remando, que está velejando, e ela vai vendo que ali funciona melhor e tal, e ela vai introduzindo de forma a criar um tipo de remo, de casco, de vela, né, de solução para aquele lugar. E nós estamos num mundo globalizado. Quando aparece o motor, ele começa a prescindir
de várias daquelas qualificações, daqueles esmeros que tinham sido produzidos. O motor, no fundo, empurra até uma caixa, e as coisas começam a entrar, aí vem a fibra de vidro. Né? E muitas vezes as pessoas pensam que, por exemplo, a fibra é uma evolução das madeiras, dos barcos de madeira. E ao contrário. Então, a tendência nossa ainda é que a gente desconsidere todos esses ganhos. Eu considero que o Brasil seja o país mais rico do mundo em diversidade de patrimônio natural, onde praticamente todas as missões importantes do Oriente, da África, do Mediterrâneo, da Ibéria, da América estão presentes, né? Mas a gente troca isso por quase qualquer coisa. Então, já existem reações, né? O próprio Ministério da Pesca, um grupo muito, muito interessante, que percebeu que renovação da frota, que investir na qualificação, não é trocar os barcos de madeira por formas padronizadas de fibra, né? Na Bahia, em vários lugares há uma reação. Mas o cenário é de perda. E tem uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? Tipo, sei lá, potência, digamos no sentido mais amplo, com robustez. Então, por exemplo, você pega o F-35, aquele caça americano, tem muita potência. O pardal um passarinho, tem bem pouca potência, né? A gente sabe, assim. Mas se for ver o quão robusta é cada solução, qual que vai durar mais aí 1 milhão de anos, eu apostaria no pardal, certamente, assim, né? Porque, tipo, aquele caça lá, pô, precisa quanto tempo de manutenção, quanta gente envolvida, quanta tecnologia, né? E às vezes a gente não quer potência, sabe? Assim, tá procurando outra coisa. E eu vejo que, por exemplo, os portugueses, para dar um exemplo, poderia ser os indígenas também, mas quando chegaram aqui, pô, estragavam o mastro, pô, eles iam com uma serra manual e com um enxó, sei lá o que eles tinham lá, fazer outro mastro, né? Se eu quebrar o meu mastro, pô, só tem 2 fábricas no Rio Grande do Sul, vai ter que transportar esse negócio pra cá, pô, vai ter que chamar gente especializada pra fazer, né? Isso que o Brasil ainda tem fábrica de mastro, né? Em outros lugares teria que importar, algumas coisas o Brasil precisa importar, né? Então eu acho que a gente fica refém de certas coisas, né? Que eu acho que a gente fica seduzido pelas luzinhas que brilham. Eu vi esses dias no Instagram uma lancha que, quando o cara ia ancorar, levantava a fibra, aí vinha um motorzinho que botava um lançador de âncora e jogava âncora, e o pessoal aplaudindo. Eu falei, que horror, cara. Que negócio pra dar problema, desnecessário, sabe assim? Então eu acho que as pessoas têm essa ilusão, né? Esse é um grande problema, André. A gente tem, em grande parte, rema contra a maré. Porque por exemplo, um caso ali em Pernambuco, em Itapissú, quando a gente chega na ilha de Itamaracá, tem um dos núcleos de canoas, cada lugar desse tem uma diferença de canoas, né? Uma canoa específica. E a de Itapissuma é muito, muito rica, muito, muito bonita e tal. E haviam dezenas de canoas todo dia saindo da pesca, voltando com aquelas velas e tal. De repente, eu fui até um dia com uma amiga na Itapissuma. Poxa, o que está acontecendo? Parece que não tem mais vela. E a gente logo descobriu. O pessoal pega aquelas arrostadeiras e adapta como um motor de popa. Custa R$1.000 ou R$2.000, né? Mas aí que está. Vamos colocar na pele das pessoas. Não precisa do vento. Ele está motorizado, como se fosse uma motocicleta. Teoricamente, ele evoluiu. Só que agora precisa da máquina, tem que ter gasolina, provavelmente o mecânico, né? E deixou de aproveitar a força da natureza, que deixou de produzir aqueles espetáculos cotidianos. E os franceses dizem assim, eles dizem que se acham os inventores da ecologia. Porque na década de 70, eles criaram lá um regulamento escrito e tal, traduzido numa lei, que mais ou menos dizia o seguinte: não há contemporaneidade sem tradição. Não há modernidade sem tradição, né? Essa é uma coisa que no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer. Incorporar, né, nossa raiz, nossa tradição, tudo que nós já fizemos, ao que a gente ainda vai fazer. Você falou muito bem, os barcos foram por séculos, por milênios talvez, e o equipamento tecnológico mais avançado. Os cascos era vital, era segredo de Estado, né? E a gente é depositário de parte disso.
Tem gente que faz essa comparação, eu não sei se é exagerado ou não, mas eu acredito que tem um fundamento, que, pelo menos olhando agora, assim, que Sagres, a escola de Sagres, era a NASA, né? Assim, tipo, se for ver a repercussão que trouxe, é no mínimo igual, né? Porque foi algo que, assim como também a NASA não foi sozinha quem desenvolveu a corrida espacial, né? E havia outros países também, a Espanha no lado e tal, os árabes também antes, né? E tudo que foi levado para lá, mas era o ponto central onde isso acontecia. Boa comparação. Bem interessante. Se você tá curtindo o vídeo, não deixa de dar um like para ajudar o canal e de se inscrever e ativar o sininho se você quiser assistir outros vídeos como esse. Agora, se gostou muito, muito mesmo, aponta o celular pra tela e escaneia esse QR Code que aparece aí e se torne um apoiador do canal. Se você fizer isso, vai ter acesso a um grupo de WhatsApp onde eu e vários outros velejadores e futuros velejadores também estão, e é uma conversa bem bacana. Os barcos, eu noto que eles não são só importantes para quem navega, né? Porque eu vejo que várias cidades que fizeram uma marina, ou fizeram... Pô, no Uruguai tem exemplos maravilhosos, eu acho, assim, de marinas públicas, que são para quem tem barco de lazer, são para os pescadores também, tem no mesmo... Eles chamam de porto, né? Mas é um porto para barcos pequenos. Tem os pescadores e tem uma área mais, assim, de serviço e tal, né? Às vezes com rebocador, alguma coisa assim. Pô, a comunidade inteira ganha, porque ali tem restaurantes na volta, tem o turismo, ganha uma autoestima, né? E eu acho que quando são barcos tradicionais, eu vejo isso em Salvador, eu vi algum movimento de valorizar e mostrar esses barcos tradicionais, né? No meu estado, infelizmente, tem as lanchas laurencianas lá no Rio Grande do Sul, mas eu não consigo acreditar que tinham tão poucos barcos com relação ao resto do Brasil, um lugar que tinha a Lagoa dos Patos, que era tão importante. Eu acho que muito morreu, né? Muito morreu. O grande adversário, Adriano, foi, digamos, o caminhão, né? Porque a gente pensa no barco como um equipamento de pesca, que também era, mas a presença dele nas cidades, nos portos e tal, estava ligada à pesca, mas principalmente ao abastecimento. Veja o caso de Salvador. Havia, no começo do século, eu não tenho certeza se 200 ou 400 saveiros, né, que abasteciam diariamente o mercado de Salvador, vindos do Recôncavo, com frutas, com todos aqueles produtos. Né? E você sabe que 2 ou 3 veleiros, ou 10 ou 20 navegando na mesma direção, tem sempre uma regatinha, né? um aperfeiçoamento. Então, imagine o espetáculo daquilo todos os dias chegando em Salvador, depois do fim da tarde, voltando para os seus locais de origem, Jaguaribe e tal. Antônio, ali, como é que chama, Maragogipe, e isso São Luís a mesma coisa. Então, se não fosse por outras razões, mas até por essa beleza cênica, por essa no fundo, paisagem cultural que ainda se estabelece agora em doses mínimas, mas que já foi exuberante no Brasil, a gente teria um ganho muito grande na identidade, no potencial turístico, na coisa pedagógica, nas cidades brasileiras. Ali no Rio São Francisco, na frente de Penedo é uma cidade maravilhosa, um centro histórico importante e tal, dos maiores do Brasil, e tem uma pequena placa junto ao Rio São Francisco, traduzindo uma frase do Dom Pedro II, quando visitou a cidade, imagine, metade do século XIX, extasiado com a quantidade de velas que ele via passar no Rio São Francisco. Isso quando todos os barcos eram a vela, não existia o barco a vapor ainda. Pois bem, se isso tivesse sido mantido numa proporção mínima, se houvesse um estímulo, não se teria perdido. Penedo poderia hoje se orgulhar, né, dessa movimentação marítima que praticamente não tem mais com os barcos na vela. Eu entendo perfeitamente, sou um grande apoiador do valor cultural, histórico, independente disso que eu vou falar agora, mas eu acho importante trazer para as pessoas, porque sensibiliza também quem às vezes tem um pensamento muito utilitário, sabe assim? Mas a França, como você falou, que teve essa preocupação de preservar, né, a Europa inteira tem, muito mais que o Brasil, essa preocupação e lucra bastante com essa preservação, né, da tradição, né? Agora que tem uma preocupação enorme para diminuir emissões e ter transportes de carga mais eficientes, né, no sentido econômico também, né, tem voltado, tem vários projetos, alguns já da Cargill, por exemplo, a empresa super mainstream e tal, com vela nos seus veleiros, né, que não totalmente, porque, claro, a vela no transporte, ela tem uma questão
que no passado era, tipo, às vezes é muito rápido até, mas às vezes para, volta, não é tão preciso quando chega um navio no porto, né, quando vem a vela, né. Tinha outra questão que, na verdade, que não se fala, que se trocou a vela pelo barco a motor, porque também as equipes tinham que ser muito especializadas, e no motor não precisava, era mais fácil essa tripulação, né, então essa foi uma troca importante também. Mas você vê que hoje a França é um dos países que lidera esse tipo de implementação. A maioria dos barcos que eu vejo nessas implementações, tem no Japão também, mas eu vejo a França como liderando esse tipo de pesquisa, e o Brasil poderia estar também fazendo isso. Poderia. A França, eu acho que é líder, realmente, em quase tudo que se refere a embarcações, né, de lazer e muitas vezes, inclusive, os grandes navios. É impressionante a importância que o mar teve lá. E o interessante, o amigo também fala muito disso. A França, 50 anos atrás, não era assim. Ela também tinha virado as costas para o mar, né? Foi um aprendizado. Existem algumas maneiras. A gente pensou, por exemplo, no IFAM, uma criação de um conceito que é aplicado pela Unesco de paisagem cultural. Isso seria, assim, chancelar, dar um valor para essas realizações tão ricas, né? E seria uma oportunidade a mais para que, com essa chancela, essas manifestações buscassem sobreviver. Infelizmente, por razões puramente burocráticas, isso não foi para frente, parado os vários processos, e a gente nos perguntar quem está interessado no pescador humilde de Camocim, né, no jangadeiro de Pitimbo, né? Nós poderíamos, como instituição, como país, reconhecer as receitas cotidianas que eles criam, né, e com isso ajudá-los e nos ajudar, e aos nossos filhos, aos nossos netos, a manter algumas alternativas econômicas. Citar um caso de Salvador, mas que poderia valer para São Luís, para outras cidades. Eu me referi àquele espetáculo dos saveiros chegando e saindo do mercado modelo, da Feira de São Joaquim, né? Isso desapareceu porque os produtos começaram a vir de caminhão, né? Então, é uma equação econômica simples. É mais barato de caminhão, mais prático, muda pelo caminhão. Mas, atualmente, a sofisticação social e econômica já é diferente. E você tem ali do lado, na orla do mercado modelo em Salvador, funciona um posto de gasolina e um açougue, por exemplo. Não tem nada a ver. E se você destinasse uma parte importante ou do mercado, ou mesmo ali da rampa do mercado, para produtos vindos de Saveiro, você não estaria ajudando os voluntários lá da Vida Saveiro, Pedro Boca, tem uma turma, 10 pessoas talvez sejam responsáveis pela sobrevivência do Graça Plano Túlio Serras, até os recursos pessoais que eles exigem, senão praticamente não existiriam mais os saveiros. Mas com isso, a gente criaria uma motivação até econômica, e precisaria restabelecer os laços sociais e econômicos que poderiam garantir a volta. É isso que se faz no mundo. Agora, eu tenho duas provocações, né, que não contradizem o que você diz, mas, por exemplo, é mais barato, mais prático de caminhão. Mas será que não é porque a estrutura que a gente tinha náutica de transporte sumiu? Porque, por exemplo, eu naveguei na Lagoa dos Patos um bom tempo, eu vi, cara, 3 portos, que eu me lembro, mas com certeza tem 4, que eu lembro agora. Se eu parar pra pensar, eu vou pensar em outros. Por exemplo, assim, ó, ali o Porto do Barquinho, do lado de Mostardas, tem Barra do Ribeiro, tem ali no outro lado agora, no Santa Vitória do Palmar, portos lacustres ali, né, que, de escoamento de safra que não existem mais. Você vê os silos abandonados, você vê o pier abandonado caindo, e que foi largado, e esse investimento foi feito nas estradas, que tem a sua razão de ser e tudo. E se tu olhar outros países, tipo o Mississippi, que foi importante pra caramba no século XVIII, XIX para os Estados Unidos, continua transportando grão em barca, porque lá eles acham o contrário, que é mais barato e prático, menos poluente descer o rio com as barcas, né? Porque eles devem ter uma estrutura para escoar isso, deve ter uma outra coisa, que nem ferrovia que a gente abandonou, né? O pessoal queria os carros sendo produzidos no Brasil, e isso é meio que documentado, acho até, né, se eu não me engano, que o governo abriu mão intencionalmente de outros transportes para privilegiar e atrair as indústrias de carro. Só que, hoje a gente tem uma safra de soja maravilhosa, o agro produzindo um monte, e tem um transporte, pelo que eu li, posso estar falando uma bobagem, corrija, mais caro de transporte de soja que os Estados Unidos, que tem uma mão de obra muito mais cara. Talvez a gente tenha, de transporte aquaviário e trilho, a gente tenha jogado fora coisas muito importantes aí, né?
Acho perfeito, André, a sua colocação. Em algum momento, o Brasil já teve uma das redes ferroviárias maiores do mundo. Quer dizer, bem, nós tínhamos uma enorme rede ferroviária no começo da República e principalmente no Império. Em meados do século XX, nós acabamos com a navegação de cabotagem e com as ferrovias, basicamente em vantagem de uma visão que centrou todos os esforços na rodovia e no caminhão. E isso não foi feito de maneira equilibrada, infelizmente. Você olha, por exemplo, os Estados Unidos, tem um monte de teoria por que os Estados Unidos ficou enorme e poderoso, né? Mas uma razão geopolítica importante que eu leio e acho que tem fundamento é a maior área agriculturável contígua do mundo, né? Com o rio Mississippi, que é um rio que a navegação é fácil e já é naturalmente fácil, né? E aí a gente pegar, por exemplo, o Brasil, cara, a gente tem o rio Tietê, que vai acabar chegando lá em Buenos Aires, tudo bem, tem desníveis, tem a questão, agora tem a hidroelétrica, né? Mas eu acho que seria possível ter eclusas, porque, cara, é uma área agrícola importantíssima que ele passa ali, né? Pô, uma área gigante, rica. Imagina se não seria interessante escoar isso por lá, né? Eu acho que... E deixar o caminhão, que é importante também para as últimas milhas, que chama, né? O last mile, os últimos quilômetros, né? Para usar a nossa língua. Também, quando você tem uma sociedade que usa pouco mar, tipo, poucos vereadores, poucos empresários, né? Talvez nenhum presidente, talvez que nunca velejou, é mais difícil sair soluções daí, né? Tanto que lá em Porto Alegre, a gente teve a sorte de que, pô, um grande empresário dos ônibus, né? É velejador, já acho que já há 2 ou 3 gerações, e criou um transporte aquaviário que foi um sucesso, e exportaram, inclusive, para o Amazonas também, né? Então eu acho que quanto mais gente estiver velejando, mais a gente consegue gerar riqueza e cultura na água, assim. Sabe que durante a construção de Brasília, houve uma corrente, da qual fazia parte, me parece que o Darcy Ribeiro, propondo que, ao invés do esforço para fazer Brasília, que se direcionasse isso para interligar a bacia do Amazonas com a do Prata. Que falta isso chegou a ser bastante discutido. Eu acho que Brasília é uma grande conquista, né? O Juscelino foi uma figura e tal, mas a gente não precisaria ter perdido de vista uma possibilidade tão grandiosa como essa, imagina, de unir as duas. Parece que são algumas centenas, talvez, que na dimensão do Brasil não é tanto, mas algumas centenas de quilômetros que poderiam propiciar essa interligação. Não, e parece loucura, mas, pô, no século XIX os caras já faziam umas ligações muito doidas na Europa, né, que tá menor, né, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem aquela passagem dos grandes lagos pro mar, né, tem a Intercoastal Waterway. Então, poxa, sem dúvida que na década de 60 a gente podia fazer algo assim e talvez pudesse fazer hoje, né? A gente teve o canal feito no Império ainda, o canal ali entre Cananéia e Paranaguá, como é que chama? O Canal do Varadouro. O Varadouro, exatamente. É uma realização do século XIX. Grandes obras portuárias, né? Itajaí, Rio Grande. Essas obras foram algumas das obras portuárias maiores do mundo, né? Concorrendo com o Suez. Sempre quando se fala nessas obras, vem uma questão, e que eu acho importante, tá? Eu entendo perfeitamente a necessidade de ter uma legislação ecológica, né? Porque, afinal, eu amo e vivo, gosto de andar nesses lugares que tá tudo preservado, e tem várias razões econômicas para isso também, né? Mas, pô, parece difícil imaginar que hoje seria aprovada uma obra de interligação do Prata com a Amazônia, por várias questões. E nada é só bom ou só ruim. Pode ser que também seja ruim, não sei, mas eu nem saberia avaliar. Mas também é delicada essa questão. Adriano, olha como o mundo é complexo. A gente tem na Europa, na França, você sabe, a possibilidade de entrar no Mediterrâneo com barco e sair no Atlântico, né? A França começou a fazer os canais deles no século XVII, porque um navio, uma carga importante que tivesse que sair de La Rochelle para chegar em Marseille, no Mediterrâneo, tinha que passar pela Espanha, todo o mar, né, voltar. Então eles criaram canais internos que são hoje uma coisa que interligam o continente inteiro. No Brasil, como teve uma industrialização, um crescimento urbano tardio, as transformações que nós precisamos fazer
em parte, esbarram com já o aparato protecionista que precisa existir, como você frisou, né? Mas o nosso país tem uma dificuldade muito grande de obter equilíbrios. A gente é muito dogmático, nós não somos pragmáticos. E essa questão se reflete nos barcos também, porque é crescente a dificuldade dos mestres em conseguirem madeira para a carpintaria naval. O nosso grande amigo o Felipe Andrés, lá do Maranhão, que infelizmente nos deixou há 5 anos atrás, ele tem um depoimento interessante de um mestre que diz assim: seu Felipe, quando a gente corta uma árvore para fazer uma canoa, aquela árvore, na verdade, ela sobrevive porque ela é o meio de sustento de uma família por pelo menos 2 gerações. Então, quando a gente pega os canais do Maranhão, a Lagoa dos Patos, né, uma costa como a brasileira, a gente precisaria destinar uma fração da madeira prendida para a construção de barcos. Não existem mais jangadas de pau no Ceará. Desapareceram. A gente tem a jangada de casco, feita com tábuas de madeira. Mas a de piúba, de pau de jangada, não existe. A gente tentou recriar, tivemos muito contato com, na época, o ICMBio, mas os entraves burocráticos foram maiores. Faltou um empurrão final para conseguir trazer a madeira, disponibilizar e conseguir restituir ao Ceará essa qualidade de fazer as jangadas de piúba, escritas pelo Quebra Cascudo, né? Tá na bandeira do Ceará, as jangadas. São 2 preservações que talvez entrem em conflito, né? E precisava de uma lubrificação aí, assim, né? Ter uma... O equilíbrio é preciso para os carinhos. A gente chegou a criar, um projeto Barcos do Brasil, né? Na época contando com uma colaboração muito importante do ICMBio, do IBAMA, através de dirigentes esclarecidos, né? Que perceberam a sensibilidade da questão, que enfrentaram problemas como lá outra vez, voltando à Baía do Rio Paraguaçu, onde os poucos naveiros que ainda existem, eles tiram uma areia do fundo do Rio Paraguaçu. Mas já pelas tantas, um fiscal, disse: não, mas tirar areia é uma atividade de mineralogia, não pode, porque aquilo mata. Imagina, tirar areia do fundo do rio é dar vazão ao rio, é oxigenar as águas, né? Até a gente estava conversando quando a gente estava em Paraty, tem casos, por exemplo, de Itacaré, que cada vez está mais rasa a entrada, né? Antes entravam navios, claro que os navios eram pequenos na época, né? Mas tem um navio encalhado lá, um vapor, inclusive, né, os destroços. Mas a construção de 2 barragens que criou essa barra mais rasa. Então, na verdade, essa barra mais rasa, essa areia que acumula ali, me parece ser, essa sim, uma intervenção humana, né? Então, talvez dragar seria, parece, né, restaurar o que era antes. Tudo bem, claro, vai vir alguém aqui que é especialista, estudou isso pra caramba e vai destruir meu argumento, ou até, quem sabe, concorda. Existe espaço, existe, inclusive, todo eu, evidentemente, mas existe uma consideração mútua, né? E, no fundo, a legislação, a própria Constituição, ela diz que, obviamente, tem que preservar a natureza, ela indica, né? Mas ela também diz que é obrigação proteger o patrimônio cultural. Então, eu acho que é muito mais uma necessidade de perseverar no entendimento, na busca, né, na análise de casos específicos, em chegar à razoabilidade. Eu quero fazer o testemunho. Sempre que eu procurei, e foi muito intenso por alguns anos o nosso contato com as direções dos órgãos ambientais, a gente conseguiu resultados bem assim, digamos, promissores. Isso normalmente parou lá no escalão mais ortodoxo, mais difícil, e é isso que em qualquer, seja no lado cultural, seja no lado ambiental, empresarial, desde quem navega, sempre tem um excesso que, no fundo, todos pagamos por ele. Mas é a minha impressão, se a gente conseguir voltar a selecionar casos importantes, né, e você citou um deles, Itacaré, é impossível que, como nação, a gente não consiga chegar a um denominador comum. Eu acredito muito nisso. E acho viável. Pô, que exemplos de barcos você tem aí que tem uma história interessante, né, pra gente pescar e tentar entender como os barcos no Brasil se desenvolveram? Lá no Ceará, divisa com o Ceará e Piauí. Talvez seja, mais uma vez recorrendo à comparação do Amir Klink, o maior porto de vela do mundo.
em atividade. É uma coisa maravilhosa, centenas de pessoas diariamente recebem, despacham os barcos, e lá tem o bote Bastardo, que hoje em dia deve ter menos de 20. É uma dificuldade manter esses botes. Eles têm 50, 60 anos, nunca tiveram um motor. São barcos de 14, 15 metros, a partir de 10. E eles saem à barra de Camusim e vão voltar daqui a 2 a 3 semanas, que é o tempo que o oceano consegue segurar o pescado. Né? E fora isso, eles estão no mar direto, pescando com a vela latina clássica. Os europeus trouxeram para o Ocidente na terceira cruzada. Está lá em uso. Então, o bote Bastardo, os barcos de Camusim, são uma das realizações extraordinárias do patrimônio naval do Brasil. Bonitos, ostentando aquela vela enorme, aquela de pena, né? É uma coisa. Mas há 30 anos atrás, ou 20, 30 anos agora, talvez 20 e poucos, a cidade ganhou uma possibilidade de fazer uma obra relevante, um recurso provavelmente vindo do governo federal. Você sabe o que foi feito, Adriano? Foi feita uma avenida na beira do rio, que é o rio Camusim, que vem de Sobral e deságua ali, onde estavam os ranchos de pesca desses barcos, todos foram derrubados. Hoje em dia, as retrancas, as velas dessas embarcações ficam no canteiro dessa avenida. Então, assim, no fundo, o que isso traduz? E não é diferente. Aconteceu em Camusim, mas acontece aqui no Rio Grande, em Santa Catarina, na Bahia, em Pernambuco, no Amazonas. O que faltou, naquele momento, uma legitimidade local para perceber, mas, poxa, isso aqui é a nossa identidade, né? Centenas de pessoas vivem disso. Então, no Maranhão, voltando ao barco tradicional, o cúter do Maranhão, ou a canoa costeira, é um barco que dificilmente a gente vai encontrar equivalentes em beleza, em praticidade, em funcionalidade, igual ao cúter maranhense. É inacreditável o velame. Ele é todo projetado para fletir com o vento. Né? São barcos que não têm quilha. Às vezes navegam com um pouco laço naqueles ventos lá de São Luís, né? E com velas, cada uma de uma cor, os cascos combinando as cores vivas que a cultura arte tradicional do Brasil, arte popular, também reproduz. Né? Que, aliás, é um outro parênteses. Esses artefatos que são os marcos, os remos das velas, eles são tão aperfeiçoados que eles unem forma e função. Esse objetivo de todo arquiteto, todo desenho inicial, todo produto, na verdade, é função e forma. É beleza com utilidade, né, com eficiência. Então, a gente seguramente citaria o cúter como o saveiro da Bahia. O saveiro, uma embarcação quase também indescritível, sem nenhuma similaridade, ele é um produto baiano, tá? Alguma coisa relacionada com barcos portugueses ou africanos, mas seguramente uma mescla deles, e que sobrevive graças a, como eu referi, a alguns poucos anegados. Né? A baleeira de Santa Catarina, ou as canoas bordadas que existem no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, são maravilhosas. Hoje em dia, em número crescente, feitas de fibra de vidro. Nós tínhamos canoas bordadas no Posto 6, em Copacabana. Sempre que ia ao Rio, ia lá fotografar e tal. Até uma vez que cheguei lá, não estavam as duas canoas. Perguntei, mas o que houve? Não, veio aqui, eu não sei se foi a saúde pública, um órgão municipal, e disse que elas eram inseguras, não estavam de acordo e tal. E, segundo o pescador, eu nunca comprovei, eles cerraram. E o sujeito ainda me disse assim, olha, e estava firme, porque levaram quase 2 horas para conseguir cortar a canoa. Era uma canoa de uns 10 metros, ali no Posto 6, imagina. Eu entendo tudo que os órgãos da Marinha fizer para segurança e tal, mas eu tenho medo dessa questão, sabe, assim, de esse conceito moderno de segurança meio que atropelar, né? E tem outra coisa que eu tenho muito medo, é que, assim, os espaços onde são bons abrigos para separar os barcos são limitados. E não são criados novos na natureza, só quando tiver outra glaciação, sei lá, né? E eles são disputados cada vez mais, e eu vejo vários lugares, em Santa Catarina é um lugar que não tem tantos lugares assim, né, tipo, há muitos, mas, né, digamos, a Angra tem mais, né, porque pela geografia, assim, né, porque tem aquela baía e tal, tirando São Francisco do Sul, que é uma baía grande, assim. Mas,
eles estão sendo disputados e quem tem mais grana acaba tendo um acesso maior. E hoje você vê cada vez mais marinas com iates gigantescos sendo feitos em lugares onde o pescador tradicional tinha um espaço, era o único dele ali, ou então o velejador que não tem tanta grana assim, né? E você não vê muita licença para lugares novos, né? Com as obras que precisa talvez dragar ou coisa assim. E eu acho que a náutica tem o estigma de ser muito elitista, que eu discordo, né? Mas com esse movimento, de verdade vai ficar elitista, né? E talvez por causa de um preconceito que olha ela como elitista e, isso aqui é para quem tem lancha aí, que tem muito dinheiro e não sei o que lá. Então parece assim, o mito transformando a realidade no que ela imagina que realmente é a realidade, mas não é. Esse é um problema. Acho que outra vez, essa nossa dificuldade de sermos pragmáticos, né? A gente vê muito. Quantas vezes eu recebo, inúmeras vezes, não consigo contar uma pessoa telefonando, ou mesmo a gente conversando. Poxa, eu queria ter um barco aqui em Florianópolis, né? Essa ilha paradisíaca e tal. Onde é que eu poderia guardar um barco? Aí eu digo sempre, meu amigo, você pode ficar em Santo Antônio de Lisboa. É uma maravilha, né? Mas assim, quando entra um vento sul forte, você não vai dormir direito, né? É sempre uma preocupação. O barco está na coita. E o vento sul tem ali toda a pista que vem desde quilômetros para fazer mar, para empurrar. Então, a melhor alternativa, você precisa ser sócio do nosso Yacht Club tradicional, Veleiros da Ilha. Quanto custa? Isso é o preço do barco, né? Porque, como você falou, o velejador, muitas vezes, o velejador padrão no mundo não é o sujeito rico, né? É o que gosta da natureza, é o que quer velejar, é o que olha para as gaivotas, para as paisagens. Ele quer ter esse contato, né, profundo com a natureza. E quando a gente, por razões, então, que eu acho que são exageradas, a gente praticamente inviabiliza um projeto da Marina em Florianópolis, que parece que agora vai sair, ele está tramitando há mais de 15 anos, né, sendo proposto para uma área impactada atrás da Avenida Beira-Mar, já completamente artificial, né? E se a gente tivesse 2 ou 3, como tem no mundo, opções de guardar um barco, nós teríamos centenas, muito mais gente utilizando, e não teríamos. Hoje, se eu olhar a Bahia aqui na frente, eu não vou ver provavelmente nenhuma embarcação, sabe? E isso é uma perda, né? É um desperdício de potencial que a natureza nos oferece. Essa preocupação do lugar para deixar o barco é uma coisa que talvez na minha geração eu vou ver alguns poucos casos que já aconteceu, assim, né? Nos últimos 3 anos já tem exemplo. Mas para as futuras gerações, eu fico imaginando que espaço a gente vai ter para ter um veleirinho pequeno, o cara que é taxista, dentista, um funcionário público. Quantos eu conheço? Talvez boa parte dos velejadores, a maioria, mas o pessoal imagina que é só o mega empresário que tem todo o direito de ter o barco que ele quiser, entendeu? Eu acho que assim, esse acesso à água é que nem estrada, é que nem aeroporto, é uma coisa que o governo, o Estado, né, melhor dizendo, tem que dispor isso para a população. Se vai ser terceirizado, que nem as estradas eventualmente as estradas e aeroportos também eventualmente são, né? É outra coisa, mas assim, a população tem que ter acesso ao mar. É isso. E fazendo uma comparação, eu acho que não há cidadezinha, vilazinha, pode ser sueca, dinamarquesa, né, francesa, espanhola, italiana, portuguesa, porque essas cidades têm os portos, muitas vezes, milenários ou centenários. Veja, a Grécia, toda. E justamente nós do Brasil, como não fizemos isso, a gente foi fazer no momento em que agora há realmente eu acho que precisaria haver no Brasil um grande programa de aproximação com o mar, né? Fóruns, debates, questões locais. Isso desaguaria em, por exemplo, desassoreamento de barras de rios importantes. Aqui em Florianópolis, a cidade de Biguaçu, de Palhoça, né? Mas Biguaçu tem ali o município, acho que você lembra, e depois tem uma ponte na BR-101. Ali embaixo da ponte tem 8 metros de calado, imagina. Só que na barra tem 40 centímetros. Se isso em Tijuca, em Iguaçu, em inúmeras cidades brasileiras fosse efetivado,
Nós poderíamos ter um programa de 20, 50 anos de uma volta ao mar. O mar, eu costumo dizer, é o cordão umbilical da nação brasileira. Né? Nós nascemos, nos desenvolvemos, nos estruturamos a partir do mar, dos rios. Quantas cidades elas existem onde estão? Porque era até ali que se navegava. Né? Normalmente uma cachoeira do Itapemirim, Blumenau, né? Cachoeira lá em Alagoas, porque os rios eram essa, né? E o barco era essencial. A gente precisaria, outra vez, olhar para o mar. E você vê nas cidades que preservaram, mas assim, Paranaguá tem um acesso bem bacana para a galera chegar de barco, você chega de bote, amarra o barco ali. São Francisco do Sul acho que também. E agora, por exemplo, o Rio de Janeiro, essas estruturas que com certeza haviam ali, foram aterradas, né? E aí mataram, né? Então, nas escavações ali das praças mais antigas, onde o mar chegava, com certeza tinha isso. Mas a gente acabou... Eu fui em Bom Jesus, que é um lugar muito lindo. Tem, aqui na Bahia, tem vários motivos para elogiar, né? Mas um que eu não gostei é, assim, não tem um lugar público para me largar meu bote. Eles fizeram na orla um paredão e tal, né? Não sei, acho que ali tem barco pra caramba, deveria ter, né? Um atracador, alguma coisa assim. Acho que aos poucos está vindo essa percepção, digamos assim. Nós precisaríamos, a nossa sociedade ainda é muito São Tomé, né? Tem muito isso. A gente precisaria criar alguns casos de sucesso, né? Alguns casos que a pessoa vai lá e toca. Eu não sei se na Bahia, Florianópolis é um caso, você falou, aqui também foi aterrado. Né? A cidade vinha até o mercado, dava frente para o mar, né? O Flândega, a Praça 15, a cidade nasceu ali, foi aterrado. Paciência. Mas aqui, por exemplo, a gente está idealizando uma hipótese de uma aliança entre navegação de lazer e, como você falou, as localidades de pesca. Porque a gente tem, né, a Armação da Piedade, são lugares onde estão os pescadores. E se a gente tivesse ali algumas coisas garantidas, mantidas para a pesca, poderiam ser cobradas uma coisa razoável, e os barcos ficariam mais seguros para fazer uma volta à ilha, para ir à Laguna, Garopaba. Né? Isso está em gestação, eu acredito que vai sair, sabe, Zé? Uma coisa talvez pioneira no Brasil, uma aliança tácita entre núcleos de pesca tradicional com barcos de lazer. Perfeito, cara. Na Europa eu vejo que tem o Fair Transportation, que são barcos clássicos de transporte, que além de eles transportar mercadorias que ganham um selo, que foi transportado e tal, eles fazem charter com quem quer velejar num tall ship, sabe, num percurso. Olha, que legal, né? Então eu acredito muito nisso, de inserir essa galera na economia de uma forma que pode gerar muito dinheiro. Eu acredito nisso também. E pode gerar para muita gente, né? Porque assim, às vezes quando você recupera um prédio no centro, alguma coisa assim, você não tá gerando dinheiro só para aquele cara que é o dono do prédio, não sei o que lá, mas para todo mundo que tá na volta, né? Voltando à questão do transporte, eu vejo que eu tava ali na Aratu, né? E tem uma fila de caminhões pro porto que, se eu olhar assim, pô, o transporte por caminhão é mais barato, né? Só que você não tá contabilizando a destruição da estrada, as pessoas com o trânsito que estão paradas ali, que não conseguem se locomover, não conseguem um emprego decente em Salvador porque o transporte é muito ruim, né? Tem esse outro custo que não cai na conta do cara que está contratando o transporte, né? E eu acho que a preservação dos barcos tem essa questão, ela gera recursos que às vezes não fica na conta de quem está ali na decisão, mas é espalhado para uma galera. Adriano, eu acho que no Ministério da Pesca tem cadastrados, são mais, eu não sei o número exato, mas eu acho que é alguma coisa perto de 700 mil famílias no Brasil que vivem da pesca artesanal. Seguramente mais de 500 mil famílias. Quer dizer, a gente está falando de um número quase assombroso. Eu perguntei para o Comodoro, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas têm a sua vida profissional em torno do Yacht Club, contando os especializados, os marinheiros, né, o eletricista, do motor, da vela, da fibra e tal. Ele me respondeu assim, não, seguramente mais de 300 pessoas. Bom, 300 pessoas é uma fábrica de um tamanho razoável. E realmente, só de entrar, você sempre tem alguém trabalhando, é uma empresazinha que trabalha com, sei, eletrônica, e a gente que está embaixo sabe a dificuldade. Todos eles, todos que são bons, estão com uma carteira cheia de trabalho, um monte de pedidos, não dão conta. Né? Não ganham mal, né? Muitos marinheiros ganham
Pô, mais do que em vários outros empregos que a gente considera, né? Tem vários, eu conheço vários marinheiros em Paraty, por exemplo, que tem casa, que aluga, que fez um patrimônio, né? São empregos muito bons. Exatamente, exatamente. É uma riqueza, é uma assim, dos nossos muitos potenciais, né, em que a gente. Mas é que tá, é um potencial sensível, é muito nosso, ele precisa de uma elaboração, né, mais cuidadosa, uma autoconsideração conosco mesmo, com tudo que a gente já realizou. É um desafio, André. É um desafio. E os pescadores, que são, na real, os grandes guardiões dessa cultura, né, desses barcos e tal, né, que mantiveram os barcos e a cultura de navegar com esses outros com esses barcos também é uma coisa a se considerar, né, todo o conhecimento que tem na volta de operar aqueles barcos ali, né. Eles são tão legais, cara. Assim, falando, né, generalizando, quantos velejadores que tiveram problemas com seus barcos ou afundaram até foram salvos por pescadores? A maioria. Sabe? E eu fico preocupado, às vezes, se nós velejadores somos tão legais com os pescadores quanto eles são conosco. Acho que os velejadores se engajarem nessa coisa do jeito que puderem, ou pelo menos simpatizarem com essa ideia de ter um espaço para o pescador, dele ser valorizado, de preservar a cultura e a técnica deles, cara, a gente só tem a ganhar, né? Pô, olha o barco do Amir Klink, imagina se não poderia dessa ideia surgir barcos brasileiros, não imitando os franceses, mas veleiros incríveis, né, que poderiam ser exportados para o mundo. É uma simbiose que a gente nem nota às vezes que tem com os pescadores, mas que é muito importante. A solidariedade é uma das riquezas pessoais dessa turma que vive no mar. Quando a gente criou o Museu Nacional do Mar, o Museu dos Barcos do Brasil ali em São Francisco, infelizmente hoje em dia no emaranhado também de politicagem, de coisas que fizeram com que o museu seja fechado já há alguns anos, mas num processo de se reerguer. Nós queríamos, na frente, estava dito assim: esse lugar é uma homenagem aos homens e mulheres que vivem do mar. E isso era do fundo do coração. E o sentido era que a gente tivesse uma possibilidade de mostrar para a sociedade brasileira como essas pessoas que às vezes são analfabetas, né, mas a dimensão da cultura delas, do conhecimento, do saber. E dentre os valores, seguramente, a solidariedade no mar é uma coisa que a gente assiste no Brasil inteiro. É uma das coisas fortes desse meio. É uma coisa que é comentada e observada desde a Grécia Antiga, que sociedades marítimas são muito mais abertas, que ganham dinheiro com as trocas, né, com o comércio, enquanto sociedades terrestres tendem a ser mais, não quer dizer que todas, mas elas tendem a explorar mais o seu próprio povo, né, assim, a ser mais fechadas. E eu acho que é até uma coisa que influencia um pouquinho em quem a gente vai ser como nação. Se a gente vai ser mais marítimo, se a gente vai ser mais Atenas ou se a gente vai ser mais Esparta. Sem dúvida, isso está dentro de seremos uma grande nação quando nós quisermos fazer que a federação tenha a nossa cara. Né? Que a gente saiba aproveitar o que é a natureza, o que é a cultura, que é as heranças todas que a gente recebeu. Nós costumamos só sacar os pontos ruins. A gente precisa pegar muito que construiu de bom. E os barcos são um exemplo disso. É fundamental. Quem está em Rio Grande, vai ali no Museu Oceanográfico. Né? Quem está em Paranaguá, olhe na hora, a beleza das canoas, aquelas pinturas, o shape dela, as jangadas, aquela coisa maravilhosa que tem no Nordeste. Porque então, é dessa admiração. Nós temos no Museu do Mar, as últimas grandes canoas pernambucanas, que eu não queria trazer de Pernambuco. Uma delas de Itamaracá, as duas, na verdade, estavam em Itamaracá. Canoas de 12 metros. Tentei de todas as maneiras que elas ficassem em Pernambuco. Ninguém queria. Aí eu disse, eu vou levar para Santa Catarina, mas um dia vocês vão querer de volta. Vai custar muito caro. Estão lá no museu. Infelizmente, porque ninguém tirou do lugar de origem. Até quando vamos jogar fora essa riqueza que a gente herdou? Que é cultural, histórica, e isso já devia ser um valor em si, mas pode ser financeira também. Como inúmeros outros países pelo mundo exploram, gerando dinheiro e uma vida melhor para as comunidades que guardam essa cultura. E são lugares que muitos brasileiros vão passar as férias e acham lindo. Às vezes parece que a gente age como quem herda as joias da família, mas joga fora por ignorância, por não saber o valor que elas têm, trocando espelhos por luzinhas que piscam.
Se você gostou do vídeo, clique em um desses outros para continuar comigo. E se gostou muito, mas muito mesmo, deixa qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Para fazer isso, aponta o celular pro QR Code que aparece na tela ou clica lá na descrição. E para provar que você é um hashtag sal raiz mesmo e que chegou até o final do vídeo, escreve aí "Viva os barcos tradicionais brasileiros" nos comentários.